Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de biologia, essa é a nossa terceira aula e nessa aula iremos trabalhar com dois reinos diferentes de seres vivos, o reino Monera e o reino Protoctista. Bem, o reino Monera ele vai agrupar os seres vivos unicelulares procariontes, ou seja, seres vivos formados por apenas uma única célula, sendo essa célula uma célula procarionte. Procarionte é aquela célula mais simples possível, uma célula onde não há um núcleo, uma membrana nuclear separando o núcleo do citoplasma. Todo o material genético daquele ser vivo está disperso pelo citoplasma. Nesse reino faz parte dois domínios importantes, que é o domínio do Archaea e o domínio da bacteria. Esses dois domínios vão ter como representante, as arqueias e as bactérias. As arqueias em menor quantidade e sua grande maioria são as bactérias. Os representantes do reino Monera podem ser encontrados no ar, no solo, na água, materiais em decomposição, no exterior e no interior de quase todos os seres vivos. Vocês agora que estão assistindo essa aula, saibam que tanto na parte externa do corpo de vocês como na parte interna existem milhões de bactérias, ou seja, milhões de representantes do reino Monera. Tanto na nossa pele, existem inúmeras bactérias benéficas, quando aumenta a quantidade se tornam maléficas para o corpo. Existem bactérias dentro do nosso intestino e pode ser encontrado em diferentes partes do corpo. Quando a bactéria ou alguma arqueia está dentro ou fora do interior de um indivíduo, eles podem estabelecer relações de parasitismo e mutualismo. Vamos entender quais são essas duas relações. Relação parasita é aquela relação onde há benefício para um e agride o outro. Nesse caso, se uma bactéria realiza uma relação de parasitismo com o corpo humano, a bactéria vai ser favorecida e o corpo humano vai ser o quê? Vai sofrer as ações daquela bactéria. Vai ter uma reação maléfica. Já em relação de mutualismo, é mútuo, é uma relação benéfica para os dois. Por exemplo, na nossa pele existem bactérias que são extremamente importantes. Na nossa boca, no nosso intestino. Quando há um equilíbrio da quantidade e do desempenho de funções dessa bactéria com o organismo, a gente fala-se de uma relação de mutualismo. Porém, quando acaba prejudicando um em benefício do outro, fala-se de relações de parasitismo. Quando aumenta a quantidade de bactérias que faz uma determinada função, antes mutualista, ela pode virar o que? Um parasitismo. Mas iremos ver isso mais para frente. Bem, as arqueias. As arqueias são micro-organismos procariontos que se assemelham morfologicamente às bactérias, mas possuem tantas características diferentes que foram colocadas em um grupo separado, o domínio dos Archaea. Então, as arqueias, elas são morfologicamente, elas são parecidas com as bactérias, porém elas têm fisiologia e função diferente das bactérias. Mediante a isso, colocou-se em um domínio diferente. As bactérias é colocado no domínio dos bacteria e as arqueias no domínio do Archaea. As arqueias foram descobertas na década de 1970 em ambientes onde se acreditava ser pouco provável encontrar alguma forma de vida. Desde então, várias espécies foram identificadas vivendo em ambientes extremos, como por exemplo, com alta temperatura ou acidez, assim como ambientes comuns, no solo, na água, em simbiose com outros organismos. Então, uma característica muito marcante das arqueias é que algumas espécies conseguem suportar ambientes extremamente inóspitos, ambiente que qualquer outro ser vivo não conseguiria sobreviver, e elas conseguem sobreviver. É uma característica muito importante. Aqui tem uma micrografia de uma arqueia. Foi tirado por um microscópio eletrônico, dá para ver várias arqueias aí nesse agrupamentozinho aí, nessa população. Bem, morfologicamente falando, arqueias são idênticas às bactérias. Podem se apresentar na forma de bacilos, cocos, entre outros, assim como as bactérias também.
Ambas possuem parede celular, citoplasma e, claro, ausência de núcleo, né? Já que ele é um procarionte, ele não vai ter um núcleo ali, ele vai ter um material genético disperso pelo citoplasma. A forma de nutrição, a forma de alimentação das arqueias, elas são seres autotrófos quimiosintetizantes. O que isso vem a ser? Autotrófo é aquele ser que produz o próprio alimento, bem simples, bem tranquilo. Quimiosintetizante é que obtém o alimento através de química, através de processos químicos. Diferente das plantas, que obtém por meio da fotossíntese, foto vem de luz, ou seja, através do sol. Já nas arqueias, a alimentação é através de reações químicas. Bem, as arqueias podem habitar ambientes extremos, ambientes que apresentam quase nenhuma possibilidade de vida. E entre esses grupos destaco 3 tipos de arqueias. As arqueias hipertermófilas, que são aquelas que vão habitar ambientes com alta temperatura, ou baixa temperatura. Por exemplo, se a gente analisar quais as maiores temperaturas que tem, seria o que? Dentro de um vulcão. E pasmem, existem arqueias que podem sobreviver àquela temperatura. Algumas arqueias também são termoacidófilas, que além de tolerar alta temperatura, tolera também uma extrema acidez, que é o exemplo aí, que tem até nessa imagenzinha aí, a Ixnafaera agregans, que é uma espécie de arqueia. Tem também as arqueias que são metanogênios, que produzem metano como subproduto do metabolismo energético. Vivem apenas em ambientes livres de oxigênio, ou seja, são aqueles indivíduos anaeróbicos, que é o caso da Methanovebribacter smith. Por exemplo, são aqueles arqueias que vão sobreviver em locais onde que não tem presença de oxigênio. Imagina um ambiente sem nenhum processo, sem nenhuma molécula de oxigênio. Essas arqueias conseguem sobreviver. E tem aquelas que são halófilos extremos, que habitam em ambientes hipersalinos. Podem ser encontrados em lagos com altíssima concentração de sal, como o Mar Morto. O Mar Morto, gente, tem uma concentração de sal tão alta que ninguém consegue afundar. Se você pular no Mar Morto, você só metade do seu corpo vai ficar dentro da água. Você não consegue, nem se você tentar, você vai conseguir afundar. Porque a densidade fica uma densidade muito alta. Então, densidade alta fica mais alta do que a do corpo. Então, o corpo vai flutuar. Os únicos ser vivos que são encontrados lá são as arqueias, que conseguem sobreviver a essa alta salinidade, essa alta concentração de sal. E um exemplo disso é a Allobacterium salinarum, que é um tipo também de arqueia. Bem, falando agora das bactérias. As bactérias pertencem ao domínio da bacteria. São estruturas um pouco mais, vamos dizer assim, evoluídas, um pouco mais complexa do que as arqueias. E encontrada em muito maior quantidade, né? Aqui tem uma célula representando uma bactéria. Perceba aí a presença do que? Da membrana plasmática envolvendo o citoplasma. Em volta dela tem uma parede celular. Já que são seres unicelulares, eles precisam de uma camada de proteção, vamos falar assim, para proteger. Tem essas fímbrias, que são esses cabelinhos pequenos, que tem como função aderir a algum substrato. E tem esses flagelos também, ó, que são esses maiores, aí, que tem como função a locomoção. Dentro dele aí tem um DNA circular. E tem os ribossomos aí, onde vai acontecer a síntese de proteína, a formação de proteínas. Bem, as bactérias, tanto as bactérias como as arqueias, mas as bactérias principalmente, elas podem ter diferentes formas de se agrupar. A gente tem na forma de coco, que são aquelas redondas, que podem se agrupar de duas em duas, formando os diplococos, em uma fila, formando os streptococos, de 4 unidades, formando uma tetrápode, de várias, formando como se fosse uma colmeiazinha, que são os estafilococos. E os estafilococos são um tipo de agrupamento de bactéria muito comum no nosso intestino. E aqueles que habitam em 8, formando um quadrado mesmo, que são chamados de sarcina. Também tem as bactérias no formato de bacilos, né? Que são os streptabacilos, os flagelados e os esporos. E tem outros formatos.
tem o formato de vibrião, tem o formato de espirilo e de espiroquitas. Isso são formas. E no caso das cocos e dos bacilos, além de forma, eu tenho um agrupamento também. Quando eu estou falando aí, ó, Streptococcus, eu não tenho apenas um único indivíduo. Como ele é unicelular, eu vou ver que cada bolinha verde dessa representa um único indivíduo, que aí eles estão se agrupando, formando essa dinâmica aí mesmo de agrupamento. Porém, a gente não pode achar que um Staphylococcus é um único indivíduo. Não, é um agrupamento de vários indivíduos que tem um determinado arranjo entre eles. Em relação à nutrição, as bactérias podem ser autotrófas ou heterótrofas. As autotrófas são aquelas que produzem o próprio alimento e podem produzir através da fotossíntese ou de quimiossíntese. Já as heterótrofas são aquelas que não produzem o próprio alimento. Muitas dessas bactérias são saprófitas, nutrindo-se de restos, tanto ficando lá em fezes, em corpos em decomposição, e algumas ainda conseguem se alimentar, são heterótrofas se alimentando de ser vivos no estado vivo, que a gente considera como parasitas. Quanto à relação à reprodução, a gente vai ter uma reprodução mais simples, né? Que uma das reproduções é por bipartição simples. Que é isso? Simplesmente a célula se divide e forma duas novas células. Reprodução que assexuada, onde um indivíduo só consegue se dividir, ele duplica o DNA, aí aparece a duplicação do DNA e ele se divide formando dois novos indivíduos. Bem, aí está representado uma bactéria que é muito comum no organismo humano, que é a Escherichia coli. A Escherichia coli, ela vive lá dentro do intestino do ser humano e ela realiza uma relação de mutualismo. Ela desenvolve uma função ali servindo para o organismo tranquilamente. Porém, quando em desarranjo, quando em excesso, ela causa o quê? Uma inflamação, uma infecção no intestino, provocando a diarreia. Então, a Escherichia coli, ela tem, todo ser humano vai ter. Em uma pequena quantidade, não vai causar mal nenhum. Porém, em uma quantidade maior, ela provoca o quê? Provoca a diarreia no indivíduo. Uma coisa que vale lembrar, que vale salientar, é que o processo de o cheiro ruim de fezes e de gases quando eliminadas são gases produzidos principalmente pelas bactérias. E alguns carregam metano como um subproduto, e aí tem aquele cheiro ruim, aquele cheiro característico de fezes mesmo. Então ali o que dá cheiro ali aquelas fezes a um pum é o que é a liberação de gases de bactérias. Bactérias que estão ali degradando aquele resto de alimentação, que já não serve para o corpo. Bem, o reino protoquitista, né, entrando no reino protoquitista agora, vai abrigar os indivíduos eucariontes com estruturas e modos de vida bastante variados. Eucariontes são indivíduos que têm células especializadas, né, que possuem a membrana nuclear separando o material genético do restante do citoplasma. Os protoquitistas podem ser unicelulares ou pluricelulares, né? Unicelulares são indivíduos com apenas uma única célula, pluricelulares com várias células. Possuem nutrição tanto autotrófas como heterótrofas e podem viver em ambientes aquáticos. Autotrófas vão realizar fotossíntese, heterótrofas é quando vão se alimentar de outro ser vivo, que é no caso dos protozoários, né? Mas a gente vai ver mais para frente aí. Bem, no reino protoquitista, vamos dividir ele em três grupos. O primeiro grupo, formado pelos autotrófos unicelulares, são aqueles formados por apenas uma única célula, e essa célula vai realizar fotossíntese. São representados pelas algas simples, né? São algas unicelulares. Elas são plantônicas, ou seja, elas funcionam como base alimentar, base da cadeia alimentar dos seres vivos marinhos, realizam fotossíntese, e essa fotossíntese aí, realizada por esse grupo, é o que garante a maior parte do oxigênio disponível no planeta Terra. Às vezes a gente acha que apenas plantas, matas vão dar oxigênio. Não, a quantidade de oxigênio fornecido por uma planta é muito baixa, porque parte do que ela produz ela
ela mesma usa na respiração. Já esses seres aí, as algas simples, elas conseguem produzir em alta quantidade. E devido que tem muita mesmo quantidade desses seres vivos, a proporção de oxigênio liberado é extremamente grande. E eu vou ter dois filos principais, as pirroficeias e as crisoficeias. As pirroficeias são a grande maioria de ambiente marinho. Elas são também chamadas de dinoflagelados, né? Porque elas se locomovem por um processo de rotação. E dino vem de rotação. E algumas vezes elas causam um fenômeno chamado de maré vermelha. O que é a maré vermelha? Representado aí nessa imagem. A maré vermelha é um fenômeno onde a grande reprodução dessas algas provoca um acúmulo extremamente grande. E esse acúmulo extremamente grande dá ao mar uma coloração, uma tonalidade vermelha. E também, quando tem esse grande acúmulo, acaba liberando toxinas que são extremamente tóxicas aos peixes, matando grande parte dos peixes aí presentes nessa área. No outro filo são as crisoficeias, né? Também chamados de diatomáceas. Elas têm um revestimento de silica recobrindo o corpo, por isso que tem esses formatos assim parecendo de ossos. Elas são extremamente duras, foram endurecidas como uma forma de proteção mesmo. Outro grupo são os protoquitistas autotrófos pluricelulares, são aquelas formados por seres com mais de uma célula que também são autotróficos. Dentro desse grupo vai se reunir as algas verdes, as algas pardas e as algas vermelhas, né? Que é pelos grupos cloroficeias, feoficeias e rodoficeias. Tem um corpo geralmente formado por um talo. Podem viver em ambiente aquático ou terrestre úmido, mas a presença de água é fundamental. A grande maioria vai viver no ambiente aquático. Porém, consegue também viver na terra, desde que aquele ambiente esteja bastante úmido. E são também seres fotossintetizantes, né? Eles conseguem ter a nutrição através do processo de fotossíntese. Aí a gente tem uma alga verde, né? Uma cloroficea. Tem também uma alga parda. E, por fim, uma alga vermelha. Reprodução das algas. Como é que esses seres se reproduzem? Eu tenho dois tipos diferentes de reprodução. Tem aquele reprodução de seres unicelulares, né? Que são aquelas algas simples, né? Que é uma reprodução assexuada por divisão binária simples. Simplesmente a célula ela se duplica e se divide, formando dois indivíduos. Imagina que todo o material genético de uma célula vai se duplicar, ela vai se cortar no meio e vai formar dois novos indivíduos. E tem uma reprodução sexuada no ciclo de vida chamado de haplodiplobionte. Ou seja, é um ciclo de vida que tem uma parte da vida que ele tem uma reprodução assexuada e outra parte que tem uma reprodução sexuada. Vamos entender aqui um pouquinho. Bem, esse aqui vamos botar como nosso primeiro indivíduo. Ele tem 26 cromossomos, é um indivíduo completo. Esse indivíduo vai liberar esporos. Esses esporos vão ter a metade de cromossomos, só 13 cromossomos. Esses esporos aqui, ao encontrar um substrato, eles vão se desenvolver e vai dar origem a novos indivíduos. Porém, esses novos indivíduos aqui só tem o quê? 13 cromossomos. Esses indivíduos com 13 cromossomos começam a ter um processo de divisão celular e vai liberar gametófitos, que são gametas. Esses gametas aqui, eles têm 13 cromossomos e eles vão se unir como se for uma reprodução sexuada, formando um zigoto que vai formar um indivíduo com 26 cromossomos. Se cada um aqui tem 13, esses 13 se agrupam, formam um indivíduo com 26 cromossomos e aí dá início o ciclo novamente. E o último grupo que tenho são os protoquitistas heterotrófos, né? Que são representados pelos protozoários. Enquanto no reino protoquitista, os seres que são autotrófos são representados pelas algas, os heterotrófos são representados pelos protozoários.
Os protozoários são seres unicelulares, né, formados por uma única célula, e são causadores de doenças. Protozoários, né, a gente já percebe logo que a ideia vem de parasita. Dentre as doenças principais que tem nos seres vivos, tem a malária, a doença de Chaga, a leishmaniose, a amebíase, entre outras. Aí, ó, aqui mesmo tem o plasmódio, né? O protozoário causador da malária. Ele se aloja numa célula vermelha do sangue, né? E aí promove a ruptura e a morte dessa célula. Aí a malária dá aquela cor amarelada no indivíduo. Quanto à reprodução, a reprodução desses organismos celulares pode ocorrer de forma sexuada ou assexuada. Dessa forma, na reprodução assexuada ocorre a divisão binária. Enquanto isso, na reprodução sexuada, a formação do zigoto e a partir da fusão dos organismos. Apresentam vida livre e podem se associar com outros organismos. Então, os protozoários eles apresentam vida livre, ou seja, eles se locomovem para onde eles acharem mais interessante a sobrevivência deles. Essa locomoção pode se dar de 3 formas diferentes. Através de um flagelo, que é isso daqui. Através de pseudopódios, que são essas estruturas aqui, que pseudo vem de falso, pod vem de pés, como se fossem falsos pés. E de cílios, que são pequenos cabelinhos aqui que se movimentam também. Esses tem tudo em redor de toda a célula ali. Bem, em relação ao filo dos protozoários, a gente vai ter 6 filos principais. Os 3 primeiros relacionam-se à locomoção com a utilização dos pseudopódios, que são os falsos pés. E dentro desse grupo vai ter o filo Rhizopoda, o filo Actinopoda e o filo Foraminifera. Quando eu tenho protozoários que não apresentam nenhum dos 3 tipos de locomoção, eu vou ter indivíduos do filo Aplicocomplexa, que são aqueles que não vão apresentar nem os cílios, nem os flagelos, nem os pseudopódios. O filo Zoomastigofora são aqueles que apresentam como forma de locomoção os flagelos, ou seja, aquele cabinho maior lá no final da célula. E o filo Ciliofora são aqueles que o cílio é utilizado como forma de locomoção. Esse indivíduo, por exemplo, faz parte do filo Ciliofora, porque ele tem os cílios como forma de locomoção. E aí, galera, muita dúvida? Eu imagino que sim. É um assunto que tem nomes difíceis, nomes complicados, mas quando vocês começarem a estudar e lerem, vai ver que é bem tranquilo. Eu vou deixar o material, um PDF com as questões para vocês responderem sobre esses 2 filos e qualquer dúvida podem me chamar. Valeu, galera. Até a próxima.